God of War não é só uma franquia de videogame, né? É um verdadeiro pilar da indústria. Desde lá de 2005, a jornada do Kratos virou um fenômeno. Mas a história de como ele se transformou, essa é tão épica quanto as batalhas dele. Então, vamos mergulhar nisso. E pra gente ter uma ideia do tamanho disso, esse número aí, 15 milhões, é a quantidade de cópias que God of War Ragnarok vendeu até 2023. É um sucesso comercial, assim, avassalador, que mostra a conexão profunda que o público tem com essa saga. No coração de tudo, existem basicamente dois Kratos. De um lado, aquele guerreiro cego, consumido pela fúria, e do outro, um pai, sabe, meio relutante, assombrado pelo próprio passado. A grande pergunta é, como é que um cara virou o outro? E para entender isso, a gente vai percorrer essa jornada toda. Vamos passar pela fúria grega, pela redenção nórdica, pelo acerto de contas final e, claro, dar uma espiada no que o futuro reserva para um dos maiores ícones dos games. Sabe o que é interessante? A evolução do Kratos espelha a própria maturação da indústria dos jogos. Ele deixou de ser só um anti-herói focado na violência pura e se tornou um personagem com uma complexidade emocional, uma profundidade que reflete o que o público hoje busca em grandes histórias. Para começar, vamos voltar lá no início. A Era Grega de Kratos não é só uma série de jogos soltos, não. É uma única e trágica história de um homem que está preso num ciclo sem fim de raiva e vingança. Essa saga grega é basicamente uma marcha implacável de destruição. Começa com aquela tragédia pessoal horrível em Ascension e vai escalando até a aniquilação total de todo o panteão olímpico em God of War 3. No fim, ele mergulha a Grécia inteira no caos absoluto. E essa citação aqui, ela é perfeita, porque captura algo fundamental. A jogabilidade era a psicologia do personagem. Aquele combate hack and slash, frenético, com as lâminas do caos, não era só uma mecânica de jogo. Era a fúria incontrolável do Kratos se manifestando na tela, na nossa mão. E então, tudo mudou. A reinvenção de 2018 foi radical. Ela nos apresenta um Kratos mais velho, mais cansado, vivendo isolado lá na Escandinávia, e o tema principal muda da água para o vinho. Sai a vingança, entra o peso da paternidade. E esse era o desafio gigantesco que os desenvolvedores tinham na mão. Como você pega um personagem que é definido pela raiva e transforma ele em algo novo, mas sem apagar quem ele foi? A resposta que eles encontraram mudaria a franquia para sempre. A solução foi uma combinação de 4 decisões-chave. Primeiro, uma mitologia totalmente nova para explorar. Segundo, uma câmera bem mais próxima que coloca a gente colado no Kratos. Terceiro, um combate mais lento, mais estratégico. E o mais importante de tudo, a introdução do Atreus, o filho dele, que se torna o motivo de toda essa mudança. E essa imagem aqui ilustra a mudança interna dele de uma forma brilhante. As lâminas do caos eram o puro caos, a fúria sem controle do passado. Já o machado Leviatã, que volta para a mão dele com o comando, ele simboliza o controle, a disciplina que o Kratos luta tanto para manter. A própria mecânica de jogo com o Atreus é uma metáfora da paternidade. É genial. No começo, a gente dá comandos simples, meio que protegendo ele. Mas com o tempo, a colaboração entre os dois vira essencial. Isso força quem está jogando a passar pela mesma jornada do Kratos. Aprender a confiar no filho como um igual, como um parceiro. Só que a jornada ainda não estava completa, faltava uma coisa. E o DLC Valhalla serviu como o verdadeiro clímax emocional da saga toda. É aqui que o Kratos enfrenta seu último e talvez mais aterrorizante inimigo. Ele mesmo. A estrutura do jogo, um roguelite, foi uma sacada de mestre. Cada vez que ele falha e recomeça, é como se fosse uma sessão de terapia. Isso força o Kratos a mergulhar de novo e de novo no próprio subconsciente para confrontar os traumas do passado dele lá na Grécia. E aqui está o ponto crucial de tudo. No clímax, o Kratos não luta para destruir o fantasma de Esparta. Ele olha para aquela versão mais jovem, entende a dor dela e, finalmente, o perdoa. Ele aceita que aquela fúria fez parte de quem ele foi, mas que ela não define mais quem ele é hoje. E ao se libertar desse peso todo, Kratos redefine o próprio título. Ele aceita um novo papel de liderança, mas não para conquistar, e sim para proteger os 9 reinos. Ele se torna o Deus que as pessoas precisam, um Deus da esperança. Certo. Então, com o arco do Kratos aparentemente resolvido, a franquia olha para o futuro. E esse futuro se desdobra tanto nos jogos, quanto numa grande adaptação para a TV. Vamos ver para onde essa saga pode ir agora. A grande discussão entre os fãs hoje é essa.
quem vai ser o protagonista. As opiniões são bem divididas, sabe? Quase meio a meio entre continuar com o Kratos como protetor dos reinos ou seguir o Atreus na jornada pessoal dele para outras terras. E para onde a saga pode ir? Olha, todas as pistas apontam muito forte para o Egito. A gente tem artefatos nos próprios jogos, comentários dos desenvolvedores e até uma história em quadrinhos oficial que mostra o Kratos vagando por lá. E além dos jogos, o universo vai se expandir para uma série de TV de altíssimo orçamento da Amazon. Já tem um showrunner super aclamado, vários estúdios envolvidos e pelo menos 2 temporadas já garantidas. O investimento no futuro da franquia é pesado. E a escolha de adaptar a saga nórdica e não a grega é uma declaração bem importante. Isso meio que solidifica essa versão mais complexa e emocional do Kratos como a versão definitiva. É uma aposta de que essa história universal de pai e filho é o que vai definir o legado dele para o público do mundo todo. No fim das contas, o grande segredo para o sucesso tão duradouro de God of War foi a coragem. A coragem de abandonar uma fórmula que já era um sucesso garantido. Ao permitir que a série renascesse, o estúdio provou que a verdadeira força está em evoluir. Então, Kratos finalmente encontrou um novo propósito, né? Um deus de esperança, um protetor. Mas, num mundo cheio de outros panteões, de conflitos inevitáveis, a grande questão que fica no ar é: por quanto tempo essa paz pode realmente durar?